Fala moçada, como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um quadro do Pra Lá da Porteira, uma iniciativa da Mentago para trazer você mais perto do campo. Hoje a gente está num cenário diferente, inovador, pessoal, um cenário muito bonito e eu tô aqui com dois convidados muito especiais de uma história de empreendedorismo, uma história de superação também, porque a gente está falando de trazer uma produção totalmente atípica para a região que a gente está, mas com técnica e muita perseverança a gente consegue sim atingir grandes patamares. Então hoje eu estou aqui recebendo o Marcel e a Antonieta para a gente bater um papo sobre uma cultura muito especial, né, pessoal? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso quadro, para a gente bater um papo leve, distraído, falar dessa cultura que é a uva, né, pessoal? Que poucas pessoas eu acho que têm a oportunidade, né, de conhecer uma cultura tão de perto, principalmente na região que nós estamos, né? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro. A gente está feliz demais de receber todos vocês aqui, viu? Nós que agradecemos, né, Antonieta, a oportunidade de vocês virem conhecer a nossa casa aqui, a Vinícola Vale dos Pinhais, e um projeto que começou com eu e a Antonieta, né? A nossa preocupação uns anos atrás era de o que esses produtores vão fazer com o fim da laranja, que era aqui nessa região, em Limeira, todo produtor de pequeno, médio. Perfeito. E a laranja dava uma sustentação, e a gente viu que esses produtores estavam ficando sem uma opção de rentabilidade. E eu já conhecia todo o projeto também lá de Pinhal, já acompanhava, e aí nós trocando ideia, tudo, e foi incentivando, vamos plantar, e aí o negócio foi andando. É muito bonito. Gente, para quem não sabe, nós estamos na cidade de Limeira, né, aqui no estado de São Paulo, e a gente está falando de produção de uva, de vinho aqui no nosso estado, né, que acho que assim não é comum para a turma ouvir isso daí. Então, para a gente contextualizar, né, vocês comentaram aí sobre a questão de produtor de laranja, essa região era muito forte, né, a produção de laranja, a citricultura na nossa região sempre foi muito favorecida. A gente já falou em outros episódios, né, sobre a crescente, né, da doença que querendo ou não está devastando a produção citrícola no estado de São Paulo, que é um desafio para o produtor permanecer, trabalhar com essa doença, mas o produtor não pode parar, né, Marcel? Ele tem que se virar, tem que correr atrás, porque é através da produção agrícola que ele tira o sustento e também sustenta milhões de famílias no Brasil e no mundo. Então, só para a gente contextualizar um pouco aqui, como é que vocês chegaram nessa produção, gente? O que era isso aqui? O que está se tornando hoje? Para a galera poder entender, né, de maneira mais resumida tudo isso aqui. Então, vamos lá. Nós estamos na propriedade que é da família Ivers, né? É uma das famílias aqui no bairro que foi pioneira na área, né? É uma família muito tradicional. Então, tem uma paixão nessa região, nessa área aqui muito grande. E era uma área citrícola. Todo o bairro. Nós estamos aqui no terreiro, que era o terreiro de café até a década de 40. Do meio de 45 em diante, começou o plantio de citros. E o café veio saindo. Que também foi quando entrou a ferrugem, já entrou aqui, ela já foi devastando o café, com uma região mais quente e tudo. O café foi perdendo poder, né, e força aqui na região. E o citros veio substituindo. Com a derrocada dos citros, né, infelizmente, e eu conhecendo todo o que estava acontecendo em Espírito Santo do Pinhal, com o projeto de uva, da dupla poda, e eu sonhando em produzir, trazer a produção de uva vinífera, né, que é a uva fina para produzir vinho, para a região. Legal. E aí eu conheci a Antonieta, que incentivou e saiu o projeto. Gente, é muito interessante, porque quando a gente, na verdade eu já conhecia, né, o trabalho, mas eu não imaginava que de perto era tão grandioso assim, tanta técnica, né, Antonieta? Eu acho que se a gente bater um papo nos bastidores, né, e você explicou um pouco, né, da técnica que envolve. Acho que é só para a galera também conhecer um pouco vocês são formados em agronomia também, né? Exatamente, nós dois somos engenheiros agrônomos formados lá em Espírito Santo do Pinhal. Legal. De uma época que lá era muito café, né? Então hoje aí em pouco tempo, acho que uns 15, 20 anos, Pinhal revolucionou com a questão do turismo, da enogastronomia. E aí, gente, né, colega de trabalho e tal, eu quero plantar uva e fazer meu vinho, né? O meu sonho, né? O sonho do Marcel. E aí eu falei, você é louco, imagina. Ele falou, não, porque Pinhal tá bombando com as vinícolas e tal. Eu falei, não dá, aqui não tem uva para isso, né? A gente não tem nenhuma experiência, não temos nenhum caso para
de produção aqui, vai ser complicado a gente conseguir. E aí foi em plena pandemia, né, a gente visitando aí algumas vinícolas, conhecendo alguns projetos, e aí a gente começou o sonho dele e eu comecei a me inspirar, comecei a tomar vinho, apreciar mais os vinhos, a cultura, começar a entender, com isso vieram cursos e um propósito, né? Quando a gente acredita e sonha e vai atrás do sonho, acho que tudo é possível. E um ponto interessante que é assim, ó, quando a gente fala aí da produção de uva, a gente está habituado com as regiões mais frias, né? E hoje, qual que é o grande desafio que vocês têm? Nós estamos falando de mais ou menos quanto tempo de história aqui? 2 anos? Quanto tempo que a gente está com essa produção, que vocês colocaram isso no chão? Eu conheço o que está acontecendo lá em Espírito Santo Pinhal desde os 14. Como vendedor, né? Eu sou engenheiro agrônomo, trabalhava com vendas e fui fazer um trabalho lá e na época só tinha a Guaspari, que estava plantando tudo, só ela arriscando, né? Que foi um sonho do dono da Guaspari. Já estava produzindo vinho, mas não se vendia vinho aqui na nossa região. O vinho paulista fino não tinha histórico. E eu conheci o engenheiro agrônomo lá e o enólogo, o Christian, que é o chileno, que também é um dos responsáveis que aconteceu nesse processo da produção lá em Pinhal. E ia lá falando com ele dos produtos tal, e tomando vinho com ele. Né? Peguei uma amizade com ele e tudo. E eu lembro que no começo de 2015 eu perguntei para ele se aqui em Limeira daria um vinho fino. Ele falou assim, eu acho que não. Eu acho que não, mas suco dá. Eu falei, suco? Não era o sonho, né? Assim, produzir suco. E passou 2015... E em 2016, uma visita lá, ele falou assim, ó, fica aí até mais tarde que nós vamos tomar um vinho. Nós chamou para tomar um vinho, Felipe, é com a gente. Aí no final da tarde, ele trouxe uma garrafa que era diferente do padrão da Guaspa. Ele abriu e tomamos o vinho. Falei, nossa, que vinho bom. Daí ele bateu nas minhas costas e falou assim, na sua região dá vinho fino. Eu falei, mas como? Ele falou assim, ó, esse daqui é de Ribeirão. Caramba! Aquilo lá foi um estalo, falar, então dá, né? Sabe? Aí eu falei, então dá. E aquilo foi moendo na cabeça, né? Só que entre você ter o sonho, o projeto e tomar a iniciativa e a coragem eu acho que... de arriscar, né? De plantar, demorou da história. Eu acho que nós fizemos a primeira palestra aqui antes de 20, né? Foi. Nós trouxemos o Christian na Fazenda Quilombo para dar uma palestra para produtor. Para tentar incentivar a turma, né? Ele veio falar de vinho, veio falar de produção de suco. A intenção foi incentivar. Legal. Aí o Christian pegou e falou assim, não, ele também, né? Vai, essa aqui, vamos. Coragem, fazer dar certo. A coragem dele fazer. E acho que assim, ó, uma dúvida que eu tenho, né? Porque assim, a gente tá num estado em que realmente o clima ele é mais quente, né? E a gente, a passar do tempo, a gente vê que o mundo, de maneira geral, com o aquecimento global e tudo mais, vem aquecendo. Cada ano que passa, a temperatura mundial aumenta um pouco, né? Como é que vocês fazem para lidar com isso, né? Acho que o grande desafio que vocês têm hoje, de fato, é na questão técnica. Como que é isso? Qual que é o grande gargalo que vocês têm hoje na produção? Eu sei que são vários, a gente comentou de vários aqui, né? Mas hoje, quando a gente fala especificamente da produção, qual que é o grande gargalo de vocês hoje? Lembrando, né, eu acho que vale muito a pena a gente reforçar o que é essa técnica, né? Depois a gente vai estar mostrando melhor a técnica da dupla pó, do vinho invertido ou colheita de inverno, como são conhecidos os vinhos, né? Então a colheita dele é feita num período de inverno, um período seco, né? Mais seco para nós. No estado de São Paulo nós temos a região de São Roque, né, que tradicional, com vinho de mesa, e nós estamos realmente no estado, você fala Ribeirão Preto tem um vinho de excelente qualidade, a região do Espírito Santo do Pinhal é mais montanhosa, então quando se fala em vinho, em uva, todo mundo tem aquela imagem do vinho, da uva num terreno, né, com cascalho, com pedra, de uma região fria.
A imagem que vem na cabeça. Exato. Então, esse vinho, que é de uma uva, né, da Vitis vinifera, que é uma uva própria para vinho, não é não é um vinho de uva de mesa, né, de uvas americanas. Então, realmente, assim, tudo é novidade, né, Marcel? Acho que é isso que... Tudo é um aprendizado. Eu acho que todo mundo está aprendendo com esses projetos novos que estão surgindo em todo o estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e tantas outras regiões, Minas principalmente. Eu quebrei alguns, nesse processo, né? Eu quebrei alguns paradigmas, né? Porque, por incrível que pareça, Ribeirão está um pouco mais alto o plantio lá do que aqui. Quente, É mais quente também, né? É mais quente, mas ele está naquele platô ali, então ele está uns 700 e poucos metros. Certo. Eu estou a 640. E no solo bem estruturado, né? Não é aquele solo granífero que é de pinhal. Então, a percepção que todo mundo tem do mundo de vinho, que aqui ia sair um vinho extremamente ácido, né? Um vinho que eles chamam adstringente. Um vinho que amarga a boca, um vinho que não amarra. E pelo contrário, né? Ele saiu um vinho fácil de beber, um vinho leve, com uma acidez equilibrada. Propício para o calor nosso, né? Para uma beira de piscina. Até eu lembro de um grande produtor de pinhal, a hora que ele abriu o primeiro vinho, assim, ele tomou, ele falou assim, como é que você conseguiu fazer um vinho encorpado na primeira safra? Ele falou assim, eu demorei 3 anos para tomar um vinho aqui em Pinhal encorpado. Você conseguiu na primeira safra, como é que você fez? E foi uma surpresa mesmo, eu acho, né? Desde da primeira safra, que normalmente o pessoal não colhe a primeira safra para vinho, tem esse detalhe. Sim. E surpreendeu muito mesmo, né? Pelo equilíbrio, né? Pelo equilíbrio que os rótulos trouxe para cada garrafa aí. E uma pergunta que eu faço, né? Vocês vêm de família de produtores, como é que é a relação de vocês com o campo? Porque assim, a gente fala, né, Marcel? A vida do produtor rural é uma loucura, né? Planta num cenário que você não sabe, tá um momento, depois muda, oscila o tempo inteiro, depende muito do exterior, você colhe num cenário, né, aqui do Brasil e as mudanças lá fora interferem o tempo todo e tudo mais. Vocês têm alguma relação no passado de vocês? A família de vocês é de produtor rural? Como que é essa relação com o campo, né? Eu vou contar, a Antonieta é filha de produtora, né? Todos os meus tios são produtores, né? E minhas férias era sempre trabalhando. Então, esse meu tio aqui, que é o Frederico, minhas férias, quantas vinha, trabalhava com ele, plantio de laranja, eu que era o responsável de puxar, de puxar muda, o outro fazia serviço de matar formiga, desde moleque, trabalhando no meio. Tá no sangue, né? já nasceu agrônomo aí. Sempre no meio deles, né? Então, essa parte eu sempre gostei muito, o que eu mais tive afinidade foi de ficar no meio da roça com eles, né? Nas minhas férias era aqui ou com o outro tio que era produtor, né? Todos eram de laranja e foi aí que eu tomei o gosto, né, da área agrícola. E eu também, né? A 4ª geração, sempre trabalhando, sempre morei na área rural, minha família citricultora, depois a gente partiu para a área de hortaliças, minha mãe é feirante até hoje, então eu fui para agronomia mesmo, porque eu sempre falo, né? O agro, até eu uso uma frase muito parecida de um amigo nosso, ele fala que o suco de laranja corre nas veias, eu brinco com ele, eu falo, o agro corre em minhas veias, porque assim, é entender, né, a situação do produtor, saber que a produção agrícola é uma indústria a céu aberto, que você corre tantos e tantos riscos, com o clima, com o preço, não sabe se vai colher, então a gente sabe o que esses agricultores eles passam no dia a dia, né? A gente fala que o produtor rural ele tem uma tradição, né? O agro ele tem uma tradição. Sim. E a gente vem com esses trabalhos, com a ideia de mostrar o que o campo ele pode oferecer, justamente que eu acredito que é uma mistura da nova geração que quer ouvir o que a tradição tem para ensinar, porque eu gosto sempre, todo episódio eu falo isso. O produtor rural ele tem tanta coisa para ensinar a gente, pela garra, pela força, pela persistência e principalmente não desiste, porque se é na cidade, muitas das vezes a gente vê hoje muitas empresas abrem e muitas empresas fecham.
porque não resiste ao processo, não suporta aquilo ali, e é uma mudança que, querendo ou não, né, Marcelo, lá dentro a gente controla, de certa forma. Sim. Né? E assim, vocês enxergam que essa força antiga do produtor está se perdendo? Porque assim, vocês são de família de produtores, têm contato, e a gente vê que essa cultura de alguma forma parece que, não que ela está perdendo, mas a essência parece que em algum momento ela se mistura. Como é que vocês enxergam isso hoje? Eu vou falar assim por mim, o que eu vejo, né, trabalhando com os agricultores aí, como consultora, engenheira agrônoma aí 20, 25 anos. É uma outra geração que está vindo, né? Uma geração com uma nova cabeça, vamos dizer. E a gente teve muitos problemas, né? Eu defendo muito a sucessão familiar, né? Eu sou aquela que defende a minha filha, meu sobrinho está sempre junto com a gente. E tem que envolver, né, a nova geração para que dê continuidade. E com certeza a gente aprende muito com os agricultores, que é justamente isso. Eu falo que uma das coisas é a fé que o agricultor tem, né? Porque é o que eu falei agora há pouco, não sabe se vai colher. Então a todo momento, né, rezando cada um na sua religião, mas acreditando e confiando em Deus. Eu acho que é isso que a gente aprende com eles, né? Porque um ano tá bom, o outro ganha dinheiro, no ano seguinte perde, não é assim? E quando você vê, eles não desistem, né? É um cenário que está todo momento mudando e eu acho que é isso, né? Então essa nova geração, acho que ela está vindo com novas ideias, que esse é um projeto que eu acho que traz isso para cá, né? Que tem alternativas, mostrar, né, para eles que tem alternativas, eu acho, envolver, exato. Você só consegue, eu acho que brilhar, o que nem vocês falaram, né? Vocês sempre tiveram ali no meio, então nunca foi uma dúvida gostar da área rural, da produção agrícola, porque vocês sempre estavam envolvidos, né? E a gente está falando desses desafios e mesmo assim vocês escolheram uma alternativa totalmente diferente, né? Quantos hectares nós estamos aqui hoje? Só para a gente ter uma noção, aqui a gente está situado em quantos hectares de produção de uva hoje? Não, hoje nós estamos com 3 hectares e meio de produção, né, de uva, com 2 variedades. Então nós estamos indo para a 3ª variedade, então nós estamos com 3 rótulos, daqui uns anos tenho 4 para começar a trabalhar. E uma coisa que você falou do produtor, né? O produtor está aqui, mas ele já está com a cabeça sempre. Você pode conversar com qualquer um. Reinventando, né? Ele já está pensando ali o que ele pode fazer, o que ele pode adaptar, mudar. E você perguntou dos desafios, né? Eu sempre tive do lado próximo do produtor, mas nunca na pele. Na pele do produtor. Nunca na pele do produtor. Na pele do produtor. E a hora que você passa para o lado do produtor mesmo, você vê que é um baque. Você está sempre preocupado, porque todo dia tem alguma coisa acontecendo, mudando. Alguns dias você é surpreendido maravilhosamente bem. Você fala, nossa, que coisa linda isso. No outro dia é um baque que você fala, nossa, mãe do céu, esse negócio vai quebrar tudo. Vou largar tudo logo. Porque virar agricultor, às vezes eu falo pra que nem ser mãe, né? Nunca mais você dorme direito. É olheira que cria, tem que ter muito vinho pra tomar, como diz a Laís, né? A Laís gravou com a gente, é café pra acordar e vinho pra dormir. É mais ou menos isso daí. E mesmo assim, vocês optaram por um caminho não óbvio, né? Porque assim, ó, vocês estão plantando a semente, vamos dizer assim, esperando que ela vá gerar os frutos. E vocês poderiam, vamos dizer assim, Marcelo, ter escolhido soja, milho. Da onde veio esse teu gosto com a cultura da uva? Por que um vinho? Você sempre foi apaixonado de vinho, gosta demais de vinho, o que é essa... Eu comecei eu sempre tomei vinho, minha família, todo evento de família sempre tinha o vinho. Todo evento sempre tinha o vinho na mesa, tal. Quando eu era mais novo, tomava mais cerveja. E aí, a hora que eu comecei a acompanhar o pessoal de Pinhal, né? Aí você começa a tomar mais vinho. E você começa a querer entender, né? Por que essa aqui é assim, aquela variedade, um é mais encorpado, o outro, e você começa a estudar, né? Aí você começa realmente a tomar gosto e paixão pelo corpo. E
você é agrônomo, ela também, e agrônomo eu acho que tem dia que não raciocina com mais um, né? Não, Não. só regra de três. Eu pensei eu falei assim, ó, eu tô no mercado, sempre trabalhei na área comercial, e eu falei assim, eu preciso achar uma cultura que eu fique trabalhando, né? E foi encaixando, né? Aquilo, eu falei o tamanho da área, a possibilidade de produção. Porque não é só a produção do vinho, o vinho traz muita coisa junto, né? Muita história, muita a gente vai fazer uma parte, né, de ir conhecer, né, a vinícola lá, todo o processo, nós vamos fazer um material disso aí junto com vocês. Mas é um desafio gigantesco, eu não tenho nem noção de quanto que é um custo de investimento, porque assim, a gente tem noção de soja, de milho, de citros, a gente, né, sempre está habituado, mas, gente, produção de vinho, de uva para vinho, como é que é essa questão de... Sério mesmo, como é que o cabelo ainda está na cabeça? Hoje para quem quer plantar 1 hectare, né, montar em espaldeira, nesse padrão, uma garrafa pronta por menos, economizando muito, dando tudo certinho, né, Felipe? Você sabe que papel, projeto é lindo, planilha de Excel é maravilhosa. Chega no campo, meu Deus do céu. Menos aí onde está a culpa. Menos de 300 mil, você não faz um hectare de uva com uma garrafa pronta hoje. Não. De jeito nenhum. Primeira garrafa. E vamos falar a verdade, um retorno aí, até um pouco mais hoje. Um retorno de quanto tempo? Eu calcularia no investimento inicial, né? E depois tem também a parte de custeio, né? De manutenção até o início da primeira garrafa. Perfeito. Aí fora isso aí tem o outro baque, né? Comercialização, né, gente? Eu acho que esse talvez seria um dos desafios maiores, né? Eu imaginava que a hora que eu consegui produzir a primeira garrafa, um vinho bom, eu falei, putz, tá resolvido. Vai todo mundo comprar. A hora que você vai vender, comercializar, eu acho que é o outro baque do produtor. Né? E esse, você sempre ouviu, todo mundo fala que o produtor tem que se especializar, mas a hora que você está aqui, o foco seu é total ali. Né? Você fica focado na produção, ainda mais uma cultura dessa que é detalhe, né? Detalhes que você não pode perder o time, é aquele time. Perfeito. Aquele time vai te prejudicar lá na frente. E isso vale, eu acho que para todas as culturas, né? O pós-colheita, né? Você planta sem saber que garantia você vai ter no ano que na próxima. A especialização eu acho que é o fator principal, é um dos fatores principais do sucesso ou fracasso do produtor. Perfeito. Porque a maioria dos produtores hoje produz, sabe produzir, tem técnica, tem conhecimento, tecnologia. Eu acho que o grande baque é a comercialização. E o escoamento desses produtos, gente? Porque assim, a soja, a gente geralmente tem aí as cooperativas que compram, o produtor já faz ali a venda casada e tudo mais. No caso que vocês mesmos estão produzindo, vocês mesmos estão a par de todo o processo produtivo. O escoamento disso vamos dizer assim, vamos usar um termo mais de empresa, né? B2B, B2C, né? Consumidor final, empresa. Como que é o escoamento hoje de vocês no projeto, Marcelo? Como que você faz chegar isso na mesa, né? Vamos lá. Existe 3 produções de vinho hoje. Tem a produção de verão, né? Que é a produção normal, que é a do Sul e Argentina e Chile, né? Que é a produção de dezembro. O que acontece? É um manejo diferente, com um custo um pouco menor, uma produtividade maior. Perfeito. Só que você corre um risco de não ter uma qualidade do vinho tão apurada. Uhum. Veio a técnica da dupla poda, que pega as condições ideais para você produzir um bom vinho. Em julho, sem chuva, que não era para estar chovendo, né? Tá chovendo. Mas é o tempo. Sem chuva, com noites frias, dias ensolarados. Uma temperatura amena, né? Com dias ensolarados. É o ideal para você produzir um bom vinho. Só que para isso você tem uma produtividade por hectare menor do que no Sul e na Argentina, e com custo de produção o dobro, que eu tenho que podar 2 vezes. Exato. Então eu tenho que podar, conduzir, pulverizar 2 vezes. Então, é 2 mundos, né? A turma do Sul tem as dificuldades deles, eles estão há mais tempo, produzem ótimos vinhos,
Mas eles têm pode falar uma vantagem? Ou não é uma vantagem, é uma condição, Uma condição, né? Uma condição de Um terroir, né? um terroir, isso, o terroir deles nosso. diferente. Quem partir para dupla poda, eu não tenho dúvida. Ou você vai para uma excelência, diferencial, um diferencial da excelência, ou você não vai conseguir trabalhar o seu vinho. Uhum. E aí você vai precisar vender 80% do seu vinho no consumidor final. Entendi. É por isso que nós estamos investindo tanto nessa parte Na de infraestrutura, infraestrutura né? aqui de receptivo, Sim, sim. que é a experiência que é o enoturismo, né? Sim, A sim. pessoa vir, logo sentar onde a gente está sentado, olhando o vinhedo. Conhecer a cultura de perto, Conhecer porque na a hora de tomar cultura. o vinho, né? Saber, as pessoas hoje adoram abrir uma garrafa e tomar um vinho. Elas não têm noção o trabalho que dá para um vinho chegar dentro de uma garrafa dessa. Então eu tenho uma frase que eu aprendi depois que você começa a estudar e entender. E tem vinhos que eu não posso comprar. Minha pessoa física, não compro, porque o custo é alto, mas ele vale aquilo lá. Que eu sei o trabalho e a dedicação e o tempo para aquele vinho ficar. Então as pessoas falam, tem vinhos aí de 10, 15 mil. A turma não tem noção que aquele vinho foi produzido há 8 anos atrás, 10 anos atrás. E às vezes são garrafas limitadíssimas, de um lote ali que deu um diferencial. Uma produção dessa, para chegar num vinho desse, não colhe 600 gramas numa planta. Caramba. 3 cachos, é trabalhado aquele cacho, selecionado, vai podando. Não é assim que uma produção que der faz aquele vinho. Não, a produção é limitada, é um capricho, é cuidado. Então, tem um diferencial, né? Tem um diferencial. Quando você está produzindo um vinho mais comercial, colhe com máquina, faz. Ó, nós estamos falando, o empregado está trabalhando. Moer lá, né? Tem que entregou lá. Então, tem todo esse trabalho por trás que a maioria não consegue entender ou não sabe ainda, né? É isso que a gente vai daqui a pouco pro campo ali para mostrar, né? Essas técnicas para a galera ver de perto. E aí chega na cidade, como é que a galera recepciona isso? Porque todo mundo gosta de vinho, né? Assim, acho que todo mundo... Chega essa época que nós estamos aqui do frio, vai chegar o frio, todo mundo quer um vinho, mas às vezes a questão que você falou, tem vinhos e vinhos, né? Vamos ser sinceros. Às vezes, e você falou uma coisa aqui que nem eu tinha noção, né? Cara, tem vinho de 20 mil reais. A gente fala, meu Deus, é época da marca, o que é? E a gente não tem noção realmente do que passa para chegar naquilo ali, o porquê que aquilo é oferecido. E eu acho que, como é que vocês enxergam a valorização hoje dentro da cidade, né, vocês hoje tendo que escoar essa produção, ser na pele do produtor, mudando a ótica, né? Como que é isso aí para você? A verdade é o seguinte, né? O ano passado nós tivemos a primeira produção, foi limitadíssima, e esse ano que nós estamos com volume para trabalhar, estamos trabalhando o vinho. É trabalho, você tem que se dedicar ao mesmo tanto que você dedica aqui na comercialização. Você tem que fazer evento, ir atrás, degustar, falar do vinho. É o mesmo tempo daqui lá para o vinho. E assim, a gente tem que... Muita gente não sabe, vou usar esse termo, não sabe tomar, apreciar o vinho. Então esse é um trabalho que a gente tem que estar fazendo a todo momento. Falar sobre vinho, levar o vinho, fazer a degustação, participar de eventos, porque aí as pessoas falam, nossa, mas que vinho é esse? O que eu estou acostumada é um outro tipo de vinho. Né? Às vezes um vinho de mesa, né? Feito com outras uvas. Então, um vinho fino, ele vai te proporcionar situações que um vinho de mesa não te proporciona. Então, você tem que causar essa curiosidade de que cada uva, de que cada safra, ele pode chegar num vinho diferente. Né? Então, é isso que é gostoso. A técnica, a experiência, aquele momento de você estar junto com os amigos, com a família, preparando um jantar, né? Então é isso que é o gostoso do vinho. Acho que é esse que é o... Tá falando de vinho aí. E aí com isso a gente consegue ir estimulando mais pessoas a consumir. O vinho tem uma diferença muito grande da cerveja. O vinho,
Quando você abre uma garrafa de vinho, você junta todo mundo. Exatamente. Desde o jovem até o mais avô, velho. mais velho, os tios, todo mundo senta e toma um vinho e conversa. Perfeito. A cerveja, você toma aqui, toma lá. Geralmente, num grupo, os homens ficam tomando A cerveja. a cerveja e a turma separa, né? O vinho agrega. Essa é a vantagem do vinho. Que legal. O vinho agrega as pessoas. E assim, ó, a gente tá falando de vinho e tudo mais, eu não sou, eu falo a verdade, eu gosto de tomar vinho, mas acho que eu não sei tomar vinho, não. Eu falo a verdade, porque assim, a gente vê tanta técnica. E eu fiquei sabendo que nós vamos tomar um vinho aqui também. Vamos tomar A gente um tem vinho aqui do hoje. lado aqui um pouco, né, do portfólio de vocês hoje, né, que acho que é bonito e a gente tem que mostrar, né, Marcelo Antonieta, porque, gente, que trabalho maravilhoso, trazer uma coisa tão nova, tanto que valoriza a nossa cidade e principalmente o produtor rural brasileiro. Porque assim, ó, gente, vocês poderiam ter escolhido outro cenário, outra cultura, mas não, vocês foram para um viés totalmente diferente e que pelo caminho tem muitas dificuldades, mas mesmo assim vocês estão em busca de construir algo de agregar valor também, né? Então eu acho que isso é muito bonito. Vamos provar esse vinho, vamos experimentar esse... Eu sei que tem a técnica, né, E abriram. de abrir e tal, a gente vai aprender também, né? Então, Marcelo, se puder mostrar pra gente aí, vamos... Vamos lá. Então aqui Cadê? a gente tem três linhas, como é que fala aí? Nós temos três linhas de vinho? rótulos. Três né? rótulos, certo. Tem o Shiraz tinto, o Cabernet Sauvignon e o Rosé de Shiraz, Certo, certo? Esse era um vinho que não estava na programação de fazer. legal. Nós tivemos que fazer ele por causa dos problemas que nós tivemos no vinhedo. Caramba. O vinhedo sofreu um problema Cara, ali e tal, e a produção ia ser muito baixa. E a primeira safra eu não ia conseguir fazer o tinto. Ia prejudicar a planta para a próxima. Então nós fizemos o rosé e hoje é o carro-chefe. Que legal. Deixa eu dar uma olhada, vou vinícola. mostrar pra turma aqui, ó. Então esse aqui é o Shiraz que fala. Shiraz. A turma Esse é o mais Shiraz. fina tá acostumada, né? A gente não tá muito, não. Esse daqui é um Shiraz, uma uva francesa, né? Uhum. Da variedade francesa, o Cabernet Sauvignon. E o Shiraz tinto, que é feita da mesma uva, só que no processo de produção, a casca não pode ir no processo de fermentação. E nesse aqui a casca não pode ir. Não, esse aqui. É esse aqui. Esse aqui. Porque o que dá cor é a casca, casca. junto com o processo. Legal. Porque lembra toda a uva, não interessa a cor. A hora que você abre, ela é verdinha, branquinha Perfeito. dentro. Então, mas o que dá cor é a casca. Legal. É o processo da casca. E o que a gente, qual que a gente tem que provar? Como é que você separa isso? Quando tem que tomar esse, quando tem que tomar? Porque eu não sei, não. Então, vamos lá. Ao chegar, você vai tomar num dia de calor O rosé. o rosé, o rosé de Shiraz. Um dia de calor, na beira de uma piscina, você levar na praia. Legal. Um final da É tarde, com queijo, tranquilo. Você vai comer uma comida, um pouco, vamos dizer, um risoto de Mais gordurosa, alguma coisa mais Pouco. gordurosa? você entra no Shiraz. Uma Legal. carne gordurosa, pesada, um churrasco, uma Gordura, costela que tenha gordura, o Cabernet. O Cabernet. Cabernet. Legal. Porque os vinhos têm três Níveis, vamos dizer assim. níveis, vai? Não é níveis, né? Três níveis. Ele tem um pouco mais todos os tintos, né? Ele tem Uma mais intensidade mais Corpo, leve, intensidade. meio e os vinhos que nós chamamos de vinhos pesados, né? Legal. Que é mais... Hoje, com o que nós temos aqui, eu acho que vai muito bem o Shiraz. O Shiraz. Vamos provar então, ué. Vamos abrir já o Shiraz. A turma de casa não tá tendo essa experiência, mas né, a gente pode deixar vamos deixar os canais aí pra eles pouquinho, né? comprarem e depois provar, né, gente? Que nós vamos pro Deixar o campo gostinho. depois. O vinho. Então, eu gosto muito de churrasco, gente. Então, o Cabernet, é Sauvignon que fala. Cabernet Sauvignon, O ideal é, então, em carne, gordura. carne e gordura é o ideal pra gente Pegando aqui a ciência, turma. O agro é muito mais do que a gente vê nas telas, né, Marcelo? muito mais, muito mais. Vou até Como roubar é um que queijo é? aqui, ó. Ó, pega um queijinho. Aí, ó. Tem um jeito também de colocar na taça, como que é? Tem. Vou abrir do antigo, vai. Vai, manda bala. Aí, ó. Só pra não... Ficou lindo o rótulo. Sabe por que a turma olha a rolha? Você já viu? Eu já O vi garçom sempre cheirar, traz, né, né? rolha?
Vai cheirar porque o vinho pode, em alguns casos, depende do vinho, se é um vinho um pouco mais velho, ele pode estragar dentro da garrafa. É raro, mas pode. Você olha se ela estava em contato, o vinho estava em contato, porque se não tiver, pode ver que ela é mais inchada onde estava em contato. E isso que faz o ar não entrar. Olha só, E vamos se mostrar não- ali pra câmera ali pra turma ver, ó. Então, olha sempre se a parte estava em contato. Estava em contato com o vinho. E o principal, se ele não tem umas veias subindo, porque daí ele está mostrando que estava entrando ar. Se ele chegar até aqui, entrou ar. Então você olha, não tem caminho nenhum, então um vinho que provavelmente está Tá perfeito. tudo certo. Olha só, O gente. vinho está perfeito. Ó, isso aqui é bom demais, turma. ó. Eu gosto, viu? Mineirinho com Nossa, docinho. você tá doido. Vamos brindar. Parece que eu sou fino, gente, mas eu vou falar pra você, eu não sou muito bom em tomar vinho, não, viu? Tem que aprender, eu acho, Marcelo. Não, isso daí Mas é um a vinho gente suave, ensina você gente. rapidinho. filho. Ah. A gente ensina você Olhar rapidinho. Aí, turma, ó. a cor, né? A intensidade dele. Tem tudo isso, Cor, tem que olhar a cor, tem. tem que... Vamos fazer um brinde aí, ó. Saúde a todos nós, né, gente? Saúde. E aí, Marcelo, aqui como é que é o certo, então? Pra galera que tá em casa acompanhar, qual que é o jeito certo, então, se degustar? Não é nem pra pegar onde eu tô pegando, né? Não, você não pode pegar aqui, ó. Porque geralmente quando você põe a mão, você começa a esquentar o vinho. Certo. Então você segura aqui, né? Cada um tem uma coisa. Eu pego na base, né? Dá uma olhada na cor. É importante você ver o aroma, a cor, a tonalidade do vinho. Aí dá Você dá aquela irada Rapaz, tô me nele. sentindo, rapaz. Ó. Você E dá uma agora- irada É, nele. E agora sim você vai sentir os aromas. Os aromas, porque olha, você tem que mexer, que a gente fala que o vinho abre, né? O que que abre? Ele começa a soltar os aromas dele. E que aroma que a gente percebe aqui? Eu percebo sempre umas frutas, como é uma característica, uma fruta mais madura, uma amora bem madura, uma ameixa, que é a característica dele. Bom demais, hein? Olha lá, ele já foi no bom demais. Tem todo um ritual para você tomar o vinho, ó. Eu não sei, vocês estão vendo, né, turma? Eu não... Já atropelou. Hã? Você sabe que muita gente vai assistir e vai lá, então eu também não tava sabendo tomar vinho, né? Nossa, eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito. Eu também. porque Você eu já adoro viu? esse Você já viu casa. um pai falando mal do vinho? Não, não pode. Então. Se você fizer isso aí, meu Deus do céu. Então, eu mesma Viu? coisa, A né? prosa tá boa demais. Vamos pro campo mostrar pra turma como que é isso aí? Vamos. Vamos pro Bora campo lá. então. A gente vai mostrar de perto como é que chega isso aqui na mesa nossa, né? Fala, turma! Estamos aqui agora no campo, na produção aqui de uva, para vocês entenderem um pouco da cultura, né, da viticultura. Esse é o momento onde a gente tem aqui para vocês um espaço onde a gente vai poder mostrar para vocês ali as técnicas, né, que são envolvidas aqui nesse processo. Vocês viram aí na entrevista que a gente está aqui em um espaço onde o desafio ele é presente, né? Mas a produção ela acontece, né? A gente tem aqui um espaço onde a projeção é que nesse hectare que a gente tem aqui, a gente tenha pelo menos aí 12 mil garrafas produzidas por safra. Por safra. Então vocês vão entender como que isso é possível. A gente está aqui em Limeira, um espaço onde a gente sabe que a gente tem um verão úmido e um inverno seco, né? Onde a gente tem alguns desafios e uma das técnicas que eles utilizam, como eles falaram na entrevista, é o da poda dupla. Então vamos entender como que isso funciona, vamos falar um pouco sobre terroir. A gente estava entendendo um pouco que a uva ela tem algumas características que envolvem não só o solo, não só o clima, mas também questões culturais, questões de relevo, né? Então a gente vai entender sobre tudo isso para que a gente possa mostrar para você, para que você possa estar imerso aí nesse universo que é muito interessante, que é o processo de viticultura e o processo ali da produção do vinho. Então a gente continua aqui com o Maciel e com a Antonieta, agradecendo, né, sempre pela oportunidade da gente poder estar aqui na área mostrando esses processos aqui para o pessoal. E já que a gente falou sobre poda dupla, o que é que a gente poderia mostrar aqui para que eles pudessem entender um pouco dessa técnica, Maciel e Antonieta? Vamos ver. Essa é uma poda, né, uma técnica que foi desenvolvida ou aprimorada, né, por um pesquisador que era da Ipamig, hoje é um grande produtor de coisa, o Murilo Albuquerque.
Ele que desenvolveu e trouxe esse processo para Minas. E ele se espalhou, né, no Brasil. E é uma técnica que consiste em você conseguir podar o vinhedo 2 vezes para conseguir produzir em junho. Porque geralmente a uva se produz em dezembro e com essa técnica nós conseguimos produzir em junho. Por que em junho? Porque em junho nós temos as condições ideais para a produção de um bom vinho. Noites frias, dias ensolarados, temperatura média e principalmente daqui para frente, como vocês podem ver, né, nós estamos na fase do pintor dos cachos, não pode ter mais chuva, mais excesso de água. Porque a água, o vinho é o brix, a quantidade de açúcar. E quando chove demais, esse açúcar, quando ele é diluído dentro do cacho. Então nós queremos uma concentração desse açúcar e ela madurar por uma uniformidade geral. Então se a chuva vem, ela atrapalha ou muda essa característica, né, que é a maturação e a concentração de açúcar. E para isso, o vinhedo, nós fazemos dupla poda. Então cada guia dessa, né, ela tem as gemas, a base, que é a primeira gema, 1, 2, 3, né? Então, nós estamos agora na poda de produção. Então ela foi podado com 3 ou 4 gemas, que nem pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ela brotou e ela vem, nesse caso, olha lá, nesse caso aqui 2 cachos, né? Ela teve 2 cachos. Quando agora eu colhi, é agora em final de julho, colhi em julho, até dia 15 de agosto eu tenho que fazer outra poda dela. Para isso, o ramo dela tem que estar lignificado, que nós falamos, que é isso daqui, ó, essa condição que ela está madurando o ramo. Por que madurando? Porque toda a circulação de seiva vai para as gemas, ok? Então ela concentra toda a capacidade dela de circulação de nutrientes, tecnicamente os metabólicos, né? Tá nela. E ela tem condição da próxima poda. Então eu venho agora em agosto, base mais 1, poda aqui. Então ela vai ficar com uma gema viável. Então eu venho, podo, tiro todos esses ramos, tiro o correto até tirar dentro do vinhedo, para diminuir qualquer coisa de doença, tudo. E venho e aplico um produto, que é uma calcinamida, que a planta entende que ela acabou de sair do inverno. Como se ela tivesse saído da época do inverno lá na Europa. Final de janeiro, fevereiro, neve, estou pronta para brotar. E aí ela brota novamente, ela brota 1 ou 2 ramas, eu conduzo ela novamente. Para que daí seria a produção de dezembro. Mas eu não quero em dezembro. Eu venho e tiro todos os cachos. Porque eu não quero que a planta desgaste a produção, que ela sente de um ano para o outro. Então eu deixo só o ramo. Quanto mais grosso esse ramo tiver, melhor para a próxima safra. Dia 15 de fevereiro de 27, eu venho e podo de novo. Aí eu podo, arranco todos esses galhos, tudo de novo. Tem que tirar do meio. E aí, de vez de fazer uma, eu deixo 3 gemas. Então é a base, 1, 2, 3. Nesse caso aqui está com 4. Então 1, 2, 3, 4. Aí ele solta 1 ou 2 ramos de produção com os cachos. E aí sim, de novo, podo, passo o produto de novo. Na Shiraz, que é nessa variedade que nós estamos, eu posso passar ela com bomba costal, mas voltada na base. Na Cabernet, não adianta, tem que passar na mão, rolinho. Um rolinho, gema por gema, para ela quebrar a dormência e vir uma boa brotação. Então, essa é a técnica da dupla poda. E de novo, como nós conversamos agora há pouco no canto, é o trabalho que eu tenho de 2 vezes. Então eu tenho uma produtividade menor do que uma produção de inverno, mas com uma qualidade maior. A planta consegue entregar
toda a capacidade dela de maturação, todos os aromas, tudo que ela vai ter nesses cachos. Certo, Marcel. Você falou sobre a questão a gente está falando aqui, né, sobre a questão da colheita, que ela vai se dar mais ou menos ali no período de junho, né? Isto. E essa dupla poda, pelo que a gente está entendendo, ela é efetivada justamente para que a gente evite ali o período de chuva, né? Então, e a gente sabe que o clima ele modifica muito, né? A depender ali do ano em que a gente esteja. Hoje, esse ano, por exemplo, a gente tá aí com um ano mais chuvoso. Como que vocês preveem aí essa safra de vocês? Quanto que isso vocês imaginam que vai interferir? Se não tivesse vindo essas últimas chuvas que nós estamos tendo, seria melhor, não tenho dúvida. Mas ela ainda está na fase que nós chamamos de pintor. Okay. Então ela está começando a transformar o açúcar dentro dela, então ainda tem um tempo de coisa. Tem mais uma previsão de uma chuva agora, mas espero, por meu caso, contra todos os outros agricultores que querem chuva, pro meu caso, se não vier nenhuma chuva até a colheita, seria o ideal. Legal, Marcel. E assim, ó, interessante, né, turma? Vocês vê, a gente tava ali degustando vinho, mostrando, né? E é aqui que a mágica acontece, né? É graças a todas essas técnicas, né, Rodrigão, que vocês estão explicando, que a gente consegue ter esse produto aqui. De maneira resumida, às vezes a galera é meio leiga, tem gente que é técnico, tem gente que não é. A importância da poda para a cultura hoje, para a produção de vinho, é exatamente isso, garantir a produção. Qual que, se você pudesse falar em poucas palavras, essa técnica da poda, né, dentro da fruticultura, né? A poda, ela tem uma importância gigantesca, seja para formação, seja para produção de fato, mas o objetivo final é o quê? Produzir. Produzir com qualidade, né? O fato, eu acho que de tirar as uvas num período seco, isso já faz com que o vinho tenha um terroir totalmente diferenciado, né, de outras regiões do Brasil. Então, toda essa técnica, todo o manejo que ocorre para chegar no produto final, e o terroir, ele inclui desde o plantio, né? É um conjunto de situações que faz com que o vinho tenha essa característica, né? Então, essa fase de pintor aí, se continuar chovendo, com certeza vai adiantar a colheita também, né, Marcelo? A uva é assim, o clima é tudo na produção. Esse ano nós tivemos algumas características, numa época que era para estar chovendo, não estava. Nosso amigo Felipe é agrônomo, os produtores plantaram a soja, o milho em novembro, ficou sem uma chuva, ficou seco e ela começou a chover pesado no final. Então, nós tivemos alguns problemas, não só pela chuva, por luminosidade. Né? A uva é uma daquelas culturas assim que o sol é fundamental em algumas épocas. Então, nós tivemos alguns problemas. Uniformidade de maturação, de brotação. Ela não está uniforme. Foi porque eu podei, ela veio e nós pegamos 3 semanas nublado, não só a chuva, sem sol. Então, isso é fundamental. E isso também interferiu no pegamento dos cachos. Então, o clima esse ano não está assim, da melhor condição possível para a produção. E mesmo assim, nós estamos conseguindo, dentro da condição que nós tivemos, uma qualidade de cacho bom. Ó, né? Vai madurar. Essa fase do pintor já disse que... E o cacho ali, ó, turma, vem de perto aqui, Marcelo, explica para nós. Antonieta, explica, segura aqui. Ó, esse cacho aqui, a gente tá falando que é a variedade, que é o Cabernet Sauvignon, é isso? Esse aqui é o Shiraz. É o Shiraz. Shiraz. Certo, então o Shiraz é o que vai do jeito que tá, que nem vocês explicaram do rosé lá, né? O rosé tira a casca, vai só vamos dizer assim, como que é? Explica pra gente. Então, esse daí é o processo de vinificação. Tá. Eu mando o cacho desse aqui, a diferença entre um tinto e um rosé. Eu mando um cacho desse, passa numa máquina que é desengaçadeira, que ela vai tirar o engacinho, né? Vai ficar só o bago. E ela estoura esse bago, que daí a hora que ela estoura, já virou mosto, que é o uva estourada. Para fazer o tinto, do jeito que ela sai, já vai para o tanque de fermentação e lá ela fica. Para fazer o rosé, estoura, vai para a prensa, ela pode ser hidráulica ou
a hidráulica e a pneumática, que é processos. Hoje todo mundo está preferindo a pneumática porque ela esmaga diferente, uma proporção. E aí aquele líquido sem a casca vai para o tanque e aí dispara o processo. Então você tem a cor do rosé conforme você prensa. Quanto mais você prensar para ter uma maior produção, esse é um dilema grande do produtor. Se eu esmagar, eu tenho maior quantidade de garrafa, mas eu tenho um rosé mais escuro. E pode ser com uma acidez mais alta. Ou você trabalha ele com uma prensagem menor, com uma cor. Então, chegar nisso é uma opção do produtor e o trabalho do enólogo. Pai do céu, é técnica. E é uma coisa assim, então resumindo, o rosé ele tem menos tempo de processo lá na vinificação. Menos tempo. Menos tempo, então por isso que é só dar aquele tom, né, que é o que o enólogo e o viticultor quer. E chega no vinho. Porque agora ele o tinto ele precisa de mais tempo. É um processo que nós temos que levar vocês verem na hora da produção. Na Terra Nossa. Na Terra Nossa, que é a minha parceira, que é a consultoria deles, que fazem o vinho. Porque a hora que você põe esse cacho dentro, o que dá cor é a casca. Uma, duas. Lembra que eu falei de um vinho de alta valor? Até 3 ou 4 vezes em 24 horas você tem que fazer a remontoa dele. Movimentar. O que é? Porque a hora que está fermentando, a casca vai para cima. Você tem que empurrar esse vinho, bombear o vinho, o vinho que está lá embaixo e jogar para cima. Misturar todo aquilo lá, aquela casca, para dar uniformidade na cor. E na oportunidade a gente vai acompanhar vocês lá na vinificação, vinho porque... de boa qualidade de guarda, você tem que fazer isso no mínimo, 2 vezes em 24 horas, no mínimo. A uva ela tem um processo interessante, a gente vinha falando aqui sobre terroir, né? Eu citei no início, a Antonieta citou aqui, e o canal aqui também é cultura, né, Filipão? Com certeza. Então, só pra gente esclarecer pra vocês o que seria esse terroir, gente, é basicamente como se a gente pensasse o perfume francês, né? O chocolate suíço, né? E a uva, ela tem essa característica também que não leva só em consideração o solo, mas clima, relevo influencia, né? O enólogo, né? No vinho. Então, assim, o Cabernet, vamos dizer assim, produzido aqui em Limeira, é diferente do Cabernet chileno, por exemplo, justamente por conta dessas características que a gente indicou aqui, né? Como sendo de terroir, né? Que é um termo francês, né? Que serve justamente para caracterizar essa cultura que é muito interessante, que vai muito além do fato de você somente manejar o solo, né? Tem muita coisa, muito mais coisas por trás. Nós não precisamos ir tão longe. Às vezes dentro do mesmo talhão, do mesmo lote, se você fizer uma colheita em dias diferentes, ou fizer a poda em dias diferentes, vier a colher essa fruta num período diferente e fazer um vinho de 3, 4 ruas, você já vai ter uma diferença no seu terroir, né? No finalmente do vinho, porque você usou uma técnica ali diferente. Então o terroir é isso, é tudo que ocorre, pode ser comparado, deve, né? Ser comparado com outras regiões do país, outros países, mas muitas das vezes acontece dentro da própria propriedade. Às vezes o próprio relevo dentro da propriedade, o tipo de solo, às vezes é um solo mais argiloso, um solo mais arenoso, e isso já dá diferença. Se você colher diferente em diferentes dias... Então tem em áreas que é mais montanhosa, tem área que toma mais sol, menos sol, o sol da manhã bate mais, isso dá uma diferença e muitas das tremenda. vezes, né, isso daí valoriza aquele vinho, porque é um vinho que não pode ser que o ano que vem você não consiga tê-lo novamente. Então isso acaba dando agregar o valor do vinho. Agrega o valor também naquela... o valor, porque é um lote ali que só aconteceu naquela safra. Aqui. É um lote especial, né? Isso. E no caso aqui, falando da questão do terroir ainda, hoje, por conta dessa característica, vocês buscam... Hoje, como é que você caracterizaria o vinho produzido aqui em Limeira? Vamos vender o peixe, né? Vamos falar assim, qual que é a principal característica que vocês veem de diferente do vinho produzido em Limeira do que um vinho produzido na Serra Gaúcha, por exemplo? Como eu falei lá, né? Duas filosofias, 2 trabalhos, né?
diferentes. Eles produzem vinho de verão, nós produzimos vinhos de inverno. E tem as qualidades. Cada um tem sua qualidade e sua característica. A dupla poda, você produz menos por área, né, que é uma característica da dupla poda, e você dá a oportunidade da planta de passar tudo o que ela tem de potencial para aqueles cachos. Maturação, qualidade, tudo naqueles cachos. Então, duas filosofias de trabalho diferentes, com o mesmo objetivo de tentar tirar um vinho que agrade ao consumidor, né? que é o que realmente vai dar nota no seu vinho, não, é o consumidor. E o mundo do vinho é assim, cada pessoa tem o seu gosto, o seu paladar. Sim. Eu estava esses dias numa degustação e eu vendo, servir o copo de todo mundo e todo mundo começou a tomar. E olhando a filosofia de todo mundo, assim, a fisionomia de todo mundo, cara, é inacreditável. Tem um que tomou assim, nossa, o cara amou. Outro tomou, mas não, sabe? O outro já, nossa, cheirou, voltou. Então, porque é. Aí serviu outro vinho. Aquele que na primeiro não sentiu o que era, aquele lá, ele falou, nossa, que vinho bom esse. Então é de cada um. Vinho é paladar. É paladar. É de cada um o gosto, isso que gosta do vinho. Por isso que nós temos que produzir vários vinhos, vários aromas, várias coisas, porque cada um tem o seu. Né? Agora, Marcel, Antonieta, a gente falou sobre a fase do pintor aqui, e a gente observou que tem algumas telas, né, distribuídas aqui no espaço. Vocês podem contar pra gente do porquê dessas telas nessa fase e para que eles entendam, né, o porquê? Essa tela nós temos que colocar porque nós temos um amigo, né, que acaba nos prejudicando, que é os passarinhos. Então, a partir do momento que os cachos vão madurando, que é essa fase que nós estamos, os grãos mais maduros ele vem e começa a comer. Sim. E eles comem uma quantidade de uva absurda. Se eu não colocar tela, eu não colho. Certo. Simplesmente não tem colheita. Eles conseguem colher. Pessoal, só para vocês entenderem, eles tiraram a tela aqui para a gente poder mostrar para vocês. Mas só para vocês entenderem aqui, essa tela ela serve para proteger justamente desses amigos indesejáveis. Né? Amigos indesejáveis, que são os nossos pássaros, né? Sim. Que tem que colocar. Então, toda produção nós temos que colocar a tela. Então coloca e tem que colocar o grampo a cada 3, 4 centímetros. Porque o nosso amigo sabiá, ele é muito esperto. Ele senta aqui no cano de irrigação e vai com o bico empurrando até ele abrir um espaço, estourar e entrar para comer. Mais um desafio. Mais um desafio. Mais um. Faz parte dos desafios da produção. Apesar, né, dela estar aqui bem tinta já, né? Se vocês provarem, vocês vão ver que ela ainda está bem, com acidez ainda muito... Ela está com uma acidez, agora que a planta está começando a produzir açúcar dentro do cacho. Dentro do cacho. Morde uma característica, morde a semente. Posso chamar mais um? Morde a semente. Uma característica do cacho, né, de produção de uva, que é a vitis vinifera contra a europeia, a americana, é que a semente é maior e ela dá um amargor no final, que é o tanino. Okay. Que não tem na uva de mesa. Certo. Então, um cacho desse aqui, se você pegar para chupar, você não chupa até o fim. Ele começa a amarrar a boca, começa a dar ele é muito doce, mas ele chega no final, porque é uma característica para você produzir a uvinha, não para uma uva de mesa. Por isso cada variedade tem sua definição, né? Gente, percebam os desafios, né, que a gente acaba tendo aqui na produção. E a gente encaminhando aqui para o final, Marcel e Antonieta, se vocês pudessem dar um conselho para o Marcel e Antonieta de 3, 4 anos atrás, quando tudo começou, qual conselho hoje, com a experiência que vocês têm, que vocês dariam? Agora você tocou no ponto. Eu vou falar o meu, hoje. Eu começaria um pouco menor para aprender. Porque o aprendizado é doído e caro. Você erra porque você não conhecer.
na condução, no manejo, no trabalho. Então, se eu tivesse começado com 1 hectare, eu não teria sofrido e não estaria com o cabelo tão branco que eu estou hoje. Esse para qualquer um. Comece menor, faça um projeto menor, aprenda a manejar, que cada ano é uma história. Esse ano nós estamos com uma história, mas com uma dificuldade do clima. Então, cada ano é um ano. Começa menor, foque, aprenda e daí você expande. Eu, como sou assim, uma incentivadora, acho que fui uma grande incentivadora, e em vários momentos eu falei, isso aqui já deu certo. Então, acho que você ser perseverante no sonho que você tem, né? E acreditar naquilo, e ir com foco, com força, com a fé, eu acho que é isso. Então, para mim, hoje, ver um trabalho desse, né? Todo o trabalho que ele, a família, tem feito, é um orgulho imenso por eu ter feito parte desse início de um projeto tão inovador para Limeira, e eu acredito que atrás desse projeto vão vir muitos outros, turismo rural, desenvolvimento daqui da região. Eu acho que é isso que importa, é acreditar naquilo que você está fazendo. Parabéns para vocês pelo projeto e pela produção que vocês desenvolvem aqui. A vida do agricultor, ela já tem as suas dificuldades, né? E quando a gente fala de uma cultura de uma região que não tem essa cultura, né? A gente fala de uma dificuldade que vai ainda mais, né? Ainda além. E vocês abraçarem o projeto, né? E se dedicarem a ele, é algo que realmente a gente valoriza e a gente se sente, né? Privilegiado por poder estar com vocês aqui, para poder entender melhor. Esse é o tipo de vídeo que demanda parte 2, né, Filipão? Não, vai ter a parte 2. Então, a gente precisa realmente, de fato, mostrar para vocês, né? Espero que vocês tenham aproveitado o canal aqui da Mentagro, e ela serve para isso também, para trazer um pouco de cultura, para a pessoa entender que por trás daquele vinho que ela está tomando ali, existe uma história, né? Então, obrigado, Antonieta e Marcel, por abrir as portas aqui pra gente, abrir a porteira, né? Para que a gente pudesse apresentar para o nosso público, né, todo esse trabalho, e espero que todos passem a valorizar ainda mais, né, todo o trabalho que existe por trás de uma produção de vinho. Não é não, Filipão? É isso aí. E, gente, aproveito aqui também a gente finalizar, né, nosso vídeo aqui nesse espaço lindo no campo, né, Rodrigão, que a gente gosta, a gente adora estar aqui. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso aqui eu acho que é só um resumo, né, Marcelo e Antonieta, do que de fato acontece, né? São poucos, a gente tem que, acho que, horas e horas para mostrar os detalhes, mas vamos mostrar a parte 2, vamos lá na onde a mágica acontece no sentido de produção, enfim, garrafa, vamos ver como é que é tudo isso daí. Então a gente agradece mais uma vez vocês terem abrido as portas, né, aqui para nós, terem aberto, né? E a gente fica muito honrado de saber que a gente está fazendo parte dessa história também, de poder mostrar para todo o nosso público, né, Rodrigão? E é isso aí, vocês não podem parar, gente, é só daqui só para frente, né? Com certeza. Então é isso aí. Nós que agradecemos todos vocês, né, porque o pessoal da câmera está vendo vocês, né? Tem um pessoal lá atrás que trabalha, que pouca gente vê, né? Tem um pessoal lá atrás que trabalha para tudo isso dar certo. Muito obrigado por vocês terem vindo mostrar o nosso trabalho aqui. Obrigadão. A gente fica muito feliz. Turma, então se você assistiu até aqui, é muito importante que você deixe seu comentário, curta, comenta, compartilha. Hoje a gente trouxe vocês aqui para conhecer mais sobre a cultura, né, que é a viticultura, né? E aqui é uma produção, pessoal, que tem só a crescer. E a gente está muito feliz de fazer parte, não é isso, Rodrigão? Então, deixa seu comentário, curta, comenta e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal, um abraço.